Uma boa noite para nós todos, né, que estamos na terceira etapa do nosso Conversando com Deus. Hoje nós vamos trabalhar o terceiro pilar e estamos estudando durante este mês, o Somente Escritura, e quem está entre nós é o pastor Lauri. E primeiro eu vou fazer então um momento de saudação bíblica, depois eu passo a palavra para ele, para que ele possa fazer a sua apresentação e que possamos então iniciar este momento na graça e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de saudá-los com a palavra bíblica desta quarta-feira, dia 21, 1 Reis 19, 5 e 8. Um anjo tocou em Elias e disse: levante-se e coma. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. E a outra de 2 Coríntios 4, 7. Nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Com essas palavras, eu gostaria de passar agora a fala para o pastor Lauri. Boa noite, pastor Lauri. Seja bem-vindo aqui entre nós, neste momento em que nós estudamos os pilares da reforma. A palavra é contigo. Boa noite, pastor Luciano. E no nome do pastor Luciano, quero saudar a todos e a todas. Muito obrigado aí pelo convite para participar mais essa noite. E como nós somos um grupo não muito grande, acho que a gente pode ir trocando ideias, assim. Então, eu preparei alguns slides e vou expor um pouco, mas se vocês quiserem interromper, perguntar no meio, fazer uma colocação, fico muito à vontade. A gente pode fazer isso pelo chat ali, ou simplesmente levantando a mão, de uma forma, abrindo o microfone e falando. Podemos fazer isso de uma forma bem descontraída. Então, eu pediria para a gente colocar os slides. Eu assumi esse tema sola escritura, normalmente isso aparece no latim, assim, mas e a pergunta é o que isso quer dizer, né? Um dos pilares, então, da reforma protestante é esse princípio de que somente a Escritura, mas somente para quê? Isso que eu queria, então, discutir um pouco com vocês e fazer um pouco uma contextualização. Seguir o próximo slide, título de introdução. Então, começar aqui com um versículo bíblico da segunda carta de Paulo ao Timóteo, em que ele diz para o Timóteo: olha, você conhece a Sagrada Escritura desde a infância, e você sabe que ela dá sabedoria, que leva à salvação em Jesus Cristo. E uma segunda afirmação é de que a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, ela é útil para várias coisas, né? Ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça e assim por diante, né? E aí prepara o ser humano para viver então, de acordo com a vontade de Deus. A pergunta é, do que o Paulo está falando aqui? Ele, obviamente, não está falando da Bíblia como nós a conhecemos hoje, porque ela nem existia ainda nesses termos. Ele está se referindo à Bíblia, ao Antigo Testamento, na verdade, que era a Bíblia que Jesus conheceu, por exemplo, e que servia de chave de leitura para instruir as pessoas na época. Então, aí se tem para os evangélicos, isso é importante. Então, a Bíblia ela é uma fonte de instrução. Agora, seguimos no próximo slide, aí já começam algumas controvérsias. E aí eu vou pegar só uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos,
Ali a história é a seguinte: tem um africano, vem da Etiópia, ele vem para Jerusalém, e provavelmente é um prosélito, né, alguém que não é um judeu de sangue, mas aderiu ao judaísmo. E aí diz o seguinte, né, esse etíope, ele regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E aí o Espírito disse para o Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que o etíope lia o profeta Isaías e disse, o Filipe perguntou para o etíope: entendes tu o que lês? E o etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E o Filipe, então, subiu aí no carro, na carruagem, e ficou explicando uma passagem lá do profeta Isaías que o etíope estava lendo. Então, essa passagem, ela é usada desde a Idade Média para uma questão bastante interessante que tem a ver com esse princípio luterano de somente a Bíblia. Essa passagem, entre outras, ela é usada para dizer o seguinte: nem todos podem ler a Bíblia, porque nem todos entendem a Bíblia. Então, a Bíblia ela precisa ser explicada. E no próximo slide eu vou deixar isso um pouco mais claro, segue para o próximo. Então, como é que se fazia isso na Idade Média? E se eu falo da Idade Média, eu falo da Igreja como um todo, porque não existia ainda a Reforma Protestante. Então, nós somos herdeiros de toda essa tradição da Idade Média. Isso num processo lento. Eu vou ler agora 2 passagens aí de uma encíclica papal, que é lá do século XIII. E o que diz essa encíclica? Ela diz várias coisas, né, mas eu fiz 2 extratos. Então, um diz o seguinte: deve reconhecer-se que os escritos sagrados estão envoltos numa certa obscuridade religiosa, e que ninguém pode entrar no seu interior sem ter um guia. E, a partir disso, então, se tira um princípio que diz que quem explica a Bíblia é a tradição e é o magistério. Então, a rigor, quem explica a Bíblia em última análise, é o Papa, e isso deve ser feito de acordo com a tradição dos apóstolos, assim se diz. Por que se chega a esse tipo de conclusão? Na verdade, isso está revelando uma crise na igreja da época, porque começam a surgir grupos dissidentes dentro dessa igreja grande, imperial, muito forte, muito poderosa, e começam a ter, então, vozes dentro da igreja que questionam a igreja. E começam a ler a Bíblia e dizendo, olha, a igreja está se desviando dos ensinamentos bíblicos. E aí vem a normatização. E aí, por exemplo, um desses versículos, como eu li antes, ali do Atos dos Apóstolos, diz, olha, a própria Bíblia diz que não é possível cada um ler a Bíblia, porque ela tem passagens obscuras, e se a gente dá a Bíblia na mão de qualquer um, isso só dá problema, porque as pessoas entendem errado e tiram interpretações erradas e assim por diante. Então, isso vai levar a um uso da Bíblia bastante restrito. E, de fato, se tinha pouco conhecimento geral da Bíblia. O que as pessoas conheciam era o ensinamento, a doutrina, o catecismo, mas elas não tinham acesso direto à Bíblia. Por N motivos, né? Um também porque ela é difícil, né? A gente tem que pensar que
A imprensa só foi inventada lá no finzinho do século XV, né, com Gutenberg. Então, antes as Bíblias eram copiadas à mão e assim por diante, ou eram rolos. Então, era um livro raro. Então, tinha essa questão técnica, mas também se tinha uma ressalva, assim, que nem todos deveriam ler a Bíblia. Então, isso é uma passagem, vai dizer, olha, existem passagens obscuras e nem todas entendem, e por isso precisa ter um guia. E quem é o guia? Então, passamos adiante. Quem seria o guia, então, que diz qual é a leitura correta da Bíblia? Vamos para o próximo slide. Isso, obrigado. Então, isso é uma parte dessa mesma encíclica. Então, ela diz que as pessoas devem entender que Deus entregou as Sagradas Escrituras à Igreja e que na leitura e uso dessa palavra devem seguir a Igreja como a sua guia e mestra. Então, você tem aí uma leitura oficial. Né? Isso tem a ver com as traduções da Bíblia, mas isso tem a ver também com a interpretação dos textos. Como deve se interpretar cada texto bíblico e assim por diante. Isso vai levar, então, a uma filosofia, praticamente. E que filosofia? Vai dizer o que é verdade e o que não é, o que é falso e verdadeiro. Quem decide isso é a autoridade. Nesse caso, a autoridade eclesiástica. E se tem toda uma narrativa que vai dizer, olha, Jesus deu essa tarefa para os discípulos, né? O primeiro chefe dos discípulos, por assim dizer, foi Pedro, né? E a partir de Pedro se tem uma sucessão apostólica, né? Como se Pedro fosse o primeiro papa, e a partir daí se tem uma sucessão apostólica, e uma das tarefas dessa sucessão apostólica é garantir a correta interpretação da Bíblia. Historicamente, isso não se sustenta, digamos assim, a gente não pode falar de uma sucessão, de fato, pessoal, assim, o primeiro Papa, com esse título, vai surgir lá no século V, né? Mas você tem toda uma explicação que diz, mas sempre teve pessoas que garantiram essa correta interpretação. Então, a gente tem um certo paradigma que funcionou muito bem por séculos, que diz, olha, a voz da igreja é a voz de Deus, e a maneira como a igreja fala é Deus falando. Isso mais ou menos atendia as necessidades das pessoas e assim por diante. Então, a grande compreensão da Idade Média, ela se constrói em cima disso. Agora, o que acontece quando isso começa a entrar em crise? Então, se tem fenômenos assim que a igreja não dá mais conta. Por exemplo, até nos instiga a reflexão atual pela crise da pandemia. Por exemplo, a peste negra. A peste negra desestruturou completamente a sociedade medieval. E a igreja não sabia muito bem o que fazer, porque as suas formas de explicação não davam mais conta. Além de outros problemas políticos de várias ordens. Esse é o período que surgem as cruzadas, por exemplo, e tal. E, resumindo, esse jeito de ler a Bíblia entra em crise. Como é que a gente responde a isso? Aí vamos para o próximo slide. Primeiro, ainda mais um pedacinho da encíclica, tinha esquecido esse slide. Mas isso deixa bem mais claro o que eu já disse, né? Ela diz assim, o Santo Irineu é um dos pais da igreja, né? Estabeleceu que onde estão os carismas de Deus, ali se aprende a verdade. E que a Santa Escritura era interpretada com segurança por aqueles que tiveram a sucessão apostólica, como eu disse há pouco. Isso é típico de sociedades que mudam um pouco
em que o futuro das novas gerações era repetir aquilo que os antigos faziam. Numa sociedade que muda pouco, quem tem mais experiência ensina para os novos como tem que fazer. É interessante como isso ainda se mantém, por exemplo, em certas palavras. No alemão, o presbitério da igreja, ele chama Ältestenrat, né? Literalmente quer dizer Conselho dos Anciãos. Pode ter lá um jovem fazendo parte do presbitério que tem lá seus 18 anos, mas ele é um ancião, né? Porque a palavra ficou. Por que é Conselho dos Anciãos? Porque quem sabia como teria que fazer, quem tinha experiência, eram as pessoas mais antigas. Isso, então, vai se transformar num paradigma. Agora, o que acontece quando o mundo começa a mudar? Quando esse sistema não funciona mais? Então, vamos dar um passo adiante aí no próximo slide. Aí nós chegamos no contexto da reforma. Isso aqui é uma gravura de Lutero. Vocês sabem, o Lutero era um monge agostiniano, e foi uma dessas vozes críticas. Antes de Lutero já tinha muitas outras, né? E ele escreve uma série de textos, começando pelas 95 teses, mas escreveu vários outros e assim por diante. Aliás, a obra de Lutero até hoje, ele é uma dos maiores escritores que mais escreveu na vida dele e assim por diante. E aqui tem uma gravura da presença dele diante do imperador Carlos V, em que ele deveria renegar os seus escritos. Esses escritos deveriam sair de circulação e assim por diante. E se ele não renegasse, ele corria risco de vida. Aí a gente já tem a Inquisição e por aí afora. E aí o Lutero vai falar uma frase famosa que entrou pela história do mundo moderno, né? Se a gente vai para o próximo slide, né? Essa frase ela tem diferentes versões, mas no essencial está ali o que ele teria dito, e isso que eu quero mostrar para vocês. O que o Lutero fez? Chamaram ele para frente aí, o Carlos V, pediram se ele ia renegar. O Lutero pediu um dia para pensar sobre o que ele ia responder, e aí no dia seguinte voltou à frente aí desse grêmio reunido e teria dito o seguinte, né? A menos que me convençam pelo testemunho das Escrituras ou por uma evidência da razão, vou pular o parênteses aí para não demorar tanto, tenho um compromisso com os textos que produzi. Minha consciência é cativa da palavra de Deus, não posso nem quero revogar o que quer que seja, porque agir contra a consciência não é seguro e nem honesto. Que Deus me ajude. Amém. No próximo slide, se a gente segue adiante, eu tentei esquematizar isso um pouquinho. Então, o que está acontecendo aí? O imperador Carlos V, ele faz o que ele tinha que fazer. Porque dentro da compreensão da época, ele tinha que, junto com o Papa, preservar aquilo que eles consideravam verdade. Quer dizer, a autoridade é que preserva a verdade. A verdade emana da autoridade. E ele está fazendo isso. O que o Lutero diz? Se me provarem pelas Escrituras, eu estou errado, eu retiro o que eu escrevi. Ele introduz uma outra chave. Ele vai dizer a verdade ela tem que surgir de um debate. A gente pode discutir e trocar ideias e assim por diante, a partir de uma base, que é a Bíblia, e aí a gente chega à verdade.
o que a gente tem? Um conflito de paradigmas. E isso não é só um problema da igreja, isso é um problema que mostra que o mundo está mudando. E que essa ideia de que uma autoridade diz o que é verdade não se sustenta mais, e a gente tem que achar um outro caminho. E o Lutero vai dizer, olha, a base é a Bíblia, e isso ele não muda nada em relação à Idade Média, só que a leitura dessa Bíblia não pode depender só de um grupo determinado. A gente precisa ler a Bíblia em conjunto e descobrir qual é a verdade. Então, por que passa a se dizer, então, somente a Escritura? Porque o Lutero vai dizer a tradição e os concílios, eles erraram muitas vezes. E se eles erram, quem é que corrige? Então, a Bíblia é a base, mas a interpretação dessa base, como a gente entende, isso agora passa a ser um trabalho da comunidade. Portanto, cai fora esse princípio de que a tradição ela é normativa. A tradição é importante, ela tem que ser respeitada e tal, mas ela não é base para a verdade. Então, a única base da verdade é a Bíblia. Até aqui, não sei se alguém quer falar alguma coisa, eu estou falando direto assim. Aí eu queria destrinchar isso um pouquinho, depois como o que significa de fato, né? Ô, Lauri, Sim, eu acho que seria legal você trazer assim, de uma forma bem atual, o que significaria a questão da tradição, esse termo que tu tens usado aí, e vem aquela questão também do ex-cátedra, né? E aí seria interessante explicar o que significaria, então, essa questão da tradição, porque Lutero, ele questionou a questão da tradição nesse sentido, em contraponto com as Sagradas Escrituras. A tradição de fato, dizer, olha, sempre se leu desse jeito, e quem diz como se leu e como se deveria ler, como se leu certo, isso é o magistério. Em última análise, é o Papa e o seu braço estendido, que são o quê? Os cardeais, os bispos, os padres. Eles é que dizem qual é a leitura correta. Então, também se tinha, por exemplo, uma tradução autorizada da Bíblia. Isso isso é um costume, então, que vai se impor na Idade Média, mas isso se estende até o século XIX, né? Em torno aí de 1860, 1870, Concílio Vaticano I, aí se estabeleceu, de fato, um dogma em que se disse o Papa, quando ele fala como Papa, ex cátedra, ele é infalível. Então, esse dogma da infalibilidade papal. Então, a interpretação que o Papa diz que é a correta, essa é a correta, e ela é infalível. Isso, obviamente, então, vai criar caminhos diferentes de interpretar a Bíblia. Hoje, isso aí está mais ou menos superado, porque existe, a gente já falou aí, justificação pela fé. Hoje existe um acordo entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana de que, na verdade, sobre a justificação, a gente entende a mesma coisa e assim por diante. A partir do Vaticano II, aí nós já estamos falando de 1962 em diante, o Vaticano também relativizou essa ideia de que só a leitura que o Papa considera certa é a correta. E se tem um grande incentivo, então, à leitura da Bíblia. Mas, antes disso, a leitura da Bíblia não era incentivada. Era incentivado o ensino da doutrina. Isso até, assim, por exemplo, quando os protestantes começaram a chegar aqui no Brasil, no século XIX, muitos missionários ficaram impressionados, porque tinha paróquias católicas em que o padre não tinha a Bíblia. O padre tinha os livros da doutrina. Isso tem uma explicação histórica por trás.
Vamos dar um passinho adiante, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Eu queria ver, bom, mas o que isso significa, então, o que significa, então, interpretar a Bíblia? Né? Cada pessoa crente é uma autoridade para interpretar a Bíblia. Qual é a interpretação correta? E aí eu queria questionar um pouco assim, né? Por exemplo, a gente pega um texto de Gênesis, e olha que eu peguei um texto bastante ameno. Se a gente pegasse lá, por exemplo, em Levíticos, que a Bíblia diz sobre estupro e essas coisas, tem coisas muito, muito horríveis lá, né? Horrorosas, assim, né? Mas vamos ficar com esse aqui da criação. O que diz o texto aí? Deus criou, né, o ser humano para dominar a terra, né? Dominar a terra, para dominar os animais, para dominar a natureza. Deus criou os seres humanos para sujeitar a terra, né? Sujeitar tudo a ele. Esse texto, por exemplo, ele é hoje visto, por exemplo, por alguns ecologistas que não se dizem cristãos. Eles vão dizer, olha, a destruição da natureza começou aí. A tradição judaica cristã, ela é uma das raízes profundas da destruição da natureza. Está ali, a palavra dominar, sujeitar e assim por diante, né? Explorar e assim por diante. O que significa, então, interpretar isso? Como é que a gente lida com afirmações da Bíblia assim? E aí fica interessante o que o Lutero disse. Vamos um passo adiante. Próximo slide. O que significa, então, interpretar? Primeira questão. O Lutero vai dizer, não é que eu interpreto a Bíblia, você interpreta a Bíblia, outro interpreta a Bíblia. A Bíblia se interpreta a si mesmo. O que significa a Bíblia se interpreta a si mesmo? Aí vem toda a questão do estudo da Bíblia. É por isso, por exemplo, que pastores e pastoras, assim, quando vão estudar teologia, têm que estudar grego e hebraico, né, para ler o texto no original. O que significa, então, a Bíblia se interpreta a si mesmo? É preciso ler o texto e entendê-lo, o que ele significou naquela época. Qual é o sentido que esse texto tinha naquele momento? Significa, então, qual era o sentido daquele texto da criação? A gente está falando de uma época em que a natureza era a grande ameaça para o ser humano, né? Em que os mares eram uma grande incógnita, né? Em que os poderes da natureza eram uma constante ameaça. O que diz o texto? Criam os seus espaços de liberdade, não se submetam a esses poderes. Vocês têm liberdade de criar espaços de vida. Interpretar significaria o quê, então? Para a gente ser fiel a esse texto, a gente tem que lê-lo ao contrário hoje. Tem que lê-lo exatamente ao contrário. A gente não pode mais oprimir a natureza, a gente não pode... Por quê? Porque hoje somos nós que ameaçamos a natureza. Então, o sentido do texto é produzir vida, produzir espaço de vida. Por isso, a gente não pode seguir na literalidade do texto. A gente precisa... Outra coisa, pegar um texto e dizer, bom, essa palavra aparece aonde? Ela aparece num texto da Bíblia, aparece mais 4, 5 textos da Bíblia. Como que ela aparece? Em que situação ela foi escrito? O que isso significou para as pessoas naquela época? E aí a gente tira uma conclusão para hoje. Aí vem toda a tradição da leitura comunitária da Bíblia. E aí vem uma questão de fé. Se a gente se desarma, se a gente tenta ir além da nossa leitura estreita,
e com oração, né, com invocação do Espírito Santo, nós tiramos força de vida da Bíblia. E ela pode ter sentidos diferentes em situações diferentes. Ela pode falar de um jeito numa situação e pode falar do outro jeito, numa outra situação, e isso é legítimo. E aí um segundo princípio importante para o Lutero, né? A letra mata, né? Literalismo ele mata, mas o espírito vivifica e liberta. Então, no fundo, Lutero vai dizer, quando a gente entender um texto, a gente já precisa perguntar de novo, mas será que eu entendi direito? Ou a gente precisa ouvir lá o irmão e a irmã e dizer, será que a gente não pode entender de outro jeito também? E nessa leitura é que o Espírito nos anima. Portanto, a gente não deve fixar uma única interpretação como que ela, se ela tivesse que valer para todos em todos os lugares. A Bíblia fala para nós de jeitos diferentes, né? E de outras maneiras. E a gente não deve colocar interpretações próprias que nós temos no lugar da Bíblia. Isso quer dizer somente a Bíblia. Então, a Bíblia, ela se reinterpreta constantemente. Um texto que a gente entendeu de um jeito, talvez daqui a um ano a gente entende de outro jeito. O texto fala para a gente de uma outra maneira. Damos mais um passo adiante? Não sei se eu tenho mais um slide aqui. Não. Era isso, muito rapidamente, mas eu já falei mais do que era para falar, né? E aí a gente vai para o diálogo. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Lauri. Eu gostaria agora de abrir para que vocês possam também trazerem aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal que está também nos acompanhando pelo YouTube, podem fazer ali pelo chat, que eu estou aqui acompanhando e trago também a pergunta para ele, tá? Pastor Lauri, eu só queria, assim, se o senhor pudesse falar um pouquinho mais, ou deixar um pouquinho mais clara a questão da questão da interpretação. Muitas, assim, eu já ouvi, por exemplo, pessoas, às vezes, de uma determinada religião, que falam assim, olha, a gente não deve interpretar a Bíblia, a gente deve seguir à risca o que está lá. E aí o senhor comenta, né, que a Bíblia, e ela se reinterpreta até, né? Então, só assim, explicar um pouquinho mais sobre essa questão da interpretação, porque muitas vezes a gente realmente, né, uma pessoa lê, a outra lê a mesma passagem e para ela quer dizer algo diferente, né? Eu entendo que o Espírito Santo, ele age, né, de acordo com quando a gente lê, mas é só para deixar um pouquinho mais clara essa parte da interpretação mesmo. Certo. É muito importante essa pergunta. Pelo seguinte, primeira questão. Na verdade, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca. Então, se a gente pega lá os textos mais antigos do Antigo Testamento, foram escritos aí talvez aí em torno de 800 antes de Cristo. E a gente tem textos mais recentes do Antigo Testamento aí em torno do ano 100 da nossa era. Então, a gente tem livros aí de 900 anos de distância um do outro, que falam para lugares distintos e contextos distintos e assim por diante. Então, isso já dificulta dizer, olha, existe uma interpretação literal e assim por diante. Agora, de fato, tem correntes teológicas que dizem, olha, tem que ser literal. Então, por exemplo, hoje a minha área aí de trabalho é nas ciências da religião, a gente lê textos sagrados das mais diferentes religiões, e o que a gente descobre? Os textos sagrados, eles não são textos como se fossem um texto de um jornal.
Mas eles são textos que eles querem transmitir um sentido. Então, por exemplo, a história do dilúvio. De fato, houve uma arca de Noé, e tem correntes que dizem, olha, houve sim uma arca de Noé, e fazem até escavações para encontrar a arca, e assim por diante, porque lá está dito que tinha uma arca, então teve uma arca. Mas quando a gente pesquisa, a gente tem no mundo mais ou menos 250 relatos de histórias parecidas com histórias do dilúvio, as mais diferentes. Então, o que a gente conclui? Olha, isso deve ser uma memória muito antiga de um grande problema, de uma grande inundação, talvez lá de alguma glaciação, e as culturas vão falando isso do seu jeito. E nenhuma delas é assim que diz literalmente aconteceu desse jeito. A gente tem que pensar qual é a mensagem que essa história quer nos transmitir. Qual é o problema do literalismo? Então, essas correntes, por exemplo, que dizem, olha, não, mas a Arca de Noé existiu de fato, né? As tábuas da lei foram daquele jeito, de fato, os egípcios, o povo judeu caminhou 40 anos no deserto, isso não é simbólico, assim, tudo é literal. Agora, chega um momento que eles abrem mão da literalidade. Por exemplo, tem lá a história do jovem rico, que chega para Jesus e diz, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus diz, mas o que a Bíblia, que é o Antigo Testamento, te ensina? Ele responde, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E aí Jesus disse, muito bem, então agora vai, vende todos os seus bens, distribui aos pobres e me segue. E ele vai embora e não faz isso. E fica... Ora, essa coisa de dizer, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue, aí não é literal. Aí abre mão da literalidade. Ou no Sermão do Monte, se alguém rouba o seu casaco, dá para ele também a camisa. Quero ver quem vai dizer, olha, o ladrão entrou na minha casa, levou a TV e eu disse, olha, está aqui a chave do carro, pode levar também. Aí não é literal. Então, a gente vê o literalismo, ele realmente não se sustenta. Agora, de novo, eu disse assim, mas a gente tem que respeitar a leitura que cada um faz de si, né? Desde que ela não seja absoluta e não queira impor isso para a gente. Eu dou aula, por exemplo, na teologia, principalmente no curso noturno, tem muitos pastores pentecostais que não têm uma formação e vêm atrás de uma formação. É muito interessante ver eles assim. Eles o tempo todo dizem, olha, eu fiz uma oração e Deus me disse. Deus me falou isso. Assim, é uma linguagem, é uma certa linguagem. Talvez nós que somos mais racionalistas, a gente vai dizer, olha, eu fiz uma oração, eu refleti bastante e cheguei a tal conclusão. O pentecostal vai dizer, Deus me falou. São formas de interpretar. Agora, onde é que está o limite para mim? É quando um desses literalistas chega para mim e diz, não, a sua interpretação está errada, só a minha está certa. Aí a gente se afasta do princípio luterano, né, de sola escritura, né, e ela está sempre aberta. Né? E você levantou a mão, né, pastor? Antes eu queria poder abrir para o pessoal, se tem mais alguém que quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, mas eu também teria uma. Se o pilar da reforma trata a escritura como uma base para a fé, então nós afirmamos que a Bíblia ela tem inspiração divina e tem autoridade divina. E Pastor Lauri, como entender, então, a leitura, principalmente quando a gente olha para o Antigo Testamento, um Deus irado, um Deus, ora, perverso, né? E às vezes, vamos se dizer, até meio que sanguinário.
Como podemos, ao mesmo tempo, afirmar a autoridade divina da Bíblia e também ter essa visão dentro da Bíblia como escrita? Pastor, repete de novo, que na hora que você falou como entender um Deus no Antigo Testamento, aí deu uma travada. Como entender Deus do Antigo Testamento, onde nós vemos um personagem irado, às vezes até sanguinário, colocando o seu povo, lutando em conquistas sanguinárias diante de outros povos, né? Como é que nós podemos dizer que a Bíblia ela tem a inspiração divina e a autoridade divina também com essas escritas, essas letras dentro das passagens bíblicas? Como compreender isto? Então, eu penso um começo de resposta é uma outra pergunta. Né? Dizer, o que é a Bíblia, afinal? A Bíblia é testemunho de fé de pessoas que creram antes de nós. E ela traz junto com esse testemunho a fragilidade dessas pessoas. O Lutero tem uma metáfora muito bonita. O Lutero diz: a Bíblia ela é um tesouro em vasos de barro. A palavra humana é o vaso de barro, mas nesse testemunho da palavra humana está escondido a palavra de Deus. Então, de novo, a gente tem ali, por exemplo, se afasta de quem diz a Bíblia ela é inspirada por Deus. Quando os autores bíblicos escreveram, é como se Deus estivesse ditando para eles. A nossa tradição não aceita isso. Não vai dizer Deus se revela através do testemunho das pessoas que creram antes de nós. E deixaram esse testemunho registrado de alguma forma. E a gente tem que pensar o seguinte: essa Bíblia, feita desse jeito, a Bíblia católica, inclusive, tem alguns livros a mais que as evangélicas, assim, mas existem muitos e muitos textos da mesma época que a gente chama de extracanônicos, que não entraram na Bíblia. O que se fez ao longo da história? A partir de certos critérios, se juntou os textos que se dizem: olha, aqui tem o suficiente para a gente entender esse testemunho de fé através dos tempos. E essa é a nossa fragilidade. Então, se a gente fala que a Bíblia tem autoridade, não é uma autoridade como se ela fosse um livro de regras, ou de leis que a gente pega e aplica, né? Ou se ela fosse um livro de receitas, que é só ler lá e fazer desse jeito. Não. A Bíblia, ela traz para nós testemunho de pessoas que creram antes de nós. E ela faz isso através de relatos, como esse conto lá do Etíope, mas ela faz isso através de poesia, nos salmos, faz através de hinos, faz através de liturgias, né? E é lendo esses textos que nós vamos entrando no mistério do Deus que se revela por aí. Então, gente, crer é sempre uma aposta. Crer é uma aposta que a gente faz a partir de uma convicção, de algo que toca no nosso coração e assim por diante. Eu acho que é Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino, para os irmãos católicos. Ele tem uma frase interessante. Ele vai dizer: uma fé explicada não é fé. Uma fé explicada não é fé. Então, fé é uma aposta em algo que nos dá sentido. E que a gente tem que sempre refazer de novo. E a leitura da Bíblia, ela nos ajuda a encontrar esse caminho. Mas ela não é um selo, não é um contrato, não é uma garantia. Nós cremos pela nossa própria conta e risco. Aliás, tem aí um livro interessante que eu li isso, né, quando eu estudei teologia, que chama O Risco da Fé.
Que fé é uma aposta. E aí a gente não está no nível da racionalidade. A gente está num outro patamar. Os meus estudantes, eu gosto de explicar, por exemplo, isso com as relações afetivas. As relações afetivas. A gente fala do amor o tempo todo. Fala do amor o tempo todo. Amor é um negócio que não dá para provar. Então, eu me lembro, eu perguntei para um estudante, e ele falou, mas a minha esposa me ama. E eu falei, mas como é que você sabe que ela te ama? Ela me respeita. Pô, você me respeita também, a gente não é casado, nada disso. Né? Então, amor não é uma coisa racional. Você não pode fazer um exame de sangue lá e olhar se o resultado deu, olha, eu amo ou não amo. E, no entanto, o amor é um negócio que determina a nossa vida. A gente arrisca a vida por amor. Então, a fé está nesse nível da existência. São essas coisas que vão além da nossa racionalidade, mas sem as quais a gente não consegue viver, sem as quais a vida não tem sentido. Então, fé vai além da nossa racionalidade. E a gente tem que cuidar um pouco para não prender a fé a conceitos assim fechados, explicar tudo. Uma prédica, a gente no fundo fala para a razão, mas a prédica tem que tocar o coração das pessoas. Porque crer em Deus, a gente não crê porque a gente entendeu. Aliás, isso é outra frase, se não me engano, de Santo Agostinho. Eu creio porque eu não entendo. Se eu tivesse entendido, não precisaria crer. Mas isso me toca, isso me dá sentido. E a Bíblia é o caminho que te faz isso plausível. E aí a gente tem que pensar as coisas centrais. Qual é o Deus que se revela na Bíblia? A definição mais curta para Deus é Deus é amor. Então, em Jesus se revela um Deus que é amor. O que significa no mundo de hoje, no contexto que nós vivemos, viver, se inspirar, buscar sentido num Deus que é amor. Aí a gente até tem que refazer um pouco a nossa cabeça. Não é assim que Deus está lá, em algum lugar, no céu, nos controlando. Não, quando as pessoas praticam o amor, quando as pessoas se relacionam de forma amorosa, Deus acontece. A gente diz, Deus está no meio de nós. Deus se transforma num acontecimento. E isso é vivência da fé. Isso podem ser grandes acontecimentos, e podem ser os acontecimentos mais pequenos, ou até os mais controvertidos. Por exemplo, uma coisa que para mim assim, me marcou muito, um professor que alguns conheceram, o professor Milton Schwantes, que infelizmente morreu muito cedo, teve um tumor no cérebro e ficou semanas entubado na UTI, inconsciente. E quando ele acordou, uma das primeiras frases que ele falou foi dizer: a doença é uma bênção. Doença é uma bênção. Então, ele consolando as pessoas que estavam em roda dele, preocupados com a saúde. Ora, isso não é racional. Isso tem uma força que leva a isso. E eu fui numa das orações memoriais, depois que o Milton faleceu, e me chamou muita atenção. Estava lá um médico que cuidou dele. E falou, olha, eu nunca tive um paciente que me marcou tanto. E ele tinha lá os seus devaneios, porque tinha um problema no cérebro, ele às vezes variava. E eu me lembro um dia que a sogra estava cuidando, e a sogra depois me contou isso, ele falou, ele estava delirando. E porque ele dizia assim, bom, agora vocês podem pegar os cadernos de vocês, assim. Mas ele começou a dar uma aula que eu comecei a anotar.
Ele começou a dar uma aula explicando um texto bíblico e assim, né? Ora, eu acho que isso são dimensões que vão além da nossa racionalidade. Com isso eu vou fechar assim. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para não colocar a compreensão que nós temos de Deus no lugar de Deus. Achar que eu já entendi de tudo e em torno disso eu me fecho e nada mais me toca. Aí a gente cria um ídolo. A gente faz da compreensão que nós temos de Deus o nosso próprio Deus. Agora, se a gente se abre, se a gente vê outros testemunhos, se a gente lê o texto e diz, olha, a gente também pode lê-lo de outro jeito, aí a interpretação se abre. Agora, tem critérios, né? E o Deus da vida é sempre dizer, bom, mas nessa leitura que a gente faz, como isso aponta para a vida? E não só para a minha vida pessoal, para a vida de nós todos, para a vida do planeta, para a vida da sociedade. Né? Como esse Deus que é vida, como a gente pode lê-lo nesse texto? E aí eu acho fundamental isso que a gente está fazendo hoje, a leitura comunitária da Bíblia. É fundamental. Fundamental. Né? E olha, assim, quando eu fiz meu estágio de estudante de teologia, eu fiz um estágio no interior do Espírito Santo, comunidade de Alto Jatibocas. E assim, eu acho que 90% dos membros lá, produtores de café, eram analfabetos ou semi-analfabetos. Eu aprendi tanto desse povo, lendo a Bíblia, porque eles tinham o seu jeito de ler. E tinha coisas que eles descobriam no texto que eu, com todo o meu estudo, não tinha visto. E eu chegava com, mas dá para ler desse jeito. Então, eu acho que é o Espírito Santo que ajuda mesmo, não o estado do Espírito Santo. Bom, gente, desculpa, às vezes eu me empolgo um pouco quando começo a falar essas coisas. Mas, de fato, Pastor Lori, às vezes nós temos meio que um pouco de medo de entrar em certos ambientes da Bíblia e poder conhecer o que ela está trazendo para nós. Medo porque a Bíblia, em certos textos, ela figura um Deus que para nós é um Deus que nos estranha. E aí, bem dito que tu colocaste, né? Nós não podemos querer colocar o Deus que nós temos dentro do Deus, né? A gente tem que entrar dentro do contexto da Bíblia, mesmo que nos cause estranheza, para descobrir o que tem ali por dentro. O que tem ali por trás? O que aquele relato quer nos dizer, né? O cristão ele precisa ter menos medo de manusear essa Bíblia que a Reforma colocou nas nossas mãos, né? E principalmente nós, enquanto luteranos, não podemos ter medo de ler a Bíblia e ver Deus até naquelas passagens mais estranhas para nós. E o Antigo Testamento para nós é um universo que muitas vezes nos amedronta, exatamente por isso, né? Como também é o Apocalipse ou as literaturas apocalípticas, né? A gente tem mais mais chão quando nós estamos ali com Jesus Cristo, com as parábolas, com as histórias que envolvem o Novo Testamento, né? Mas quando se diz o Antigo Testamento, a gente entra num ambiente meio insípido, meio estranho. Mas aí, pastor, eu acho também, aí de fato a Bíblia nesse sentido é um livro fascinante, porque ela não tem censura. Então a gente às vezes tem que chegar e dentro dessa visão, olha, isso é testemunho de quem creu antes de nós, e de fato tem gente lá que dá um testemunho de um Deus que é um tirano. Né? E a gente tem que dizer, olha, esse irmão lá, sei lá, no século 100 a.C., ele construiu uma figura de Deus que dá a sua imagem e semelhança, da sua tirania. E aí depois vem Jesus e diz, não, mas esse Deus é gracioso. Ele não é aquele Deus tirano. E assim interessante. Aí eu não quero entrar em outros detalhes, a tradução da Bíblia o Antigo Testamento também tem vários deuses. Né? Tem vários deuses. Por exemplo, uma provocação agora, sacrifício de Isaac.
Que coisa terrível, né? Você tem um Deus que diz para Abraão, agora você pega seu filho e vai lá e mata ele. E a gente aprendeu assim, dizer, não, mas isso é porque ele quer fazer, se a gente de fato obedecia. E se a gente vai ler no original, o Deus que pediu um sacrifício tinha um nome, o Deus que diz não sacrifica tinha outro nome. Tinha outro nome. E aí a gente chega à conclusão, olha, tem uma briga de deuses aí no Antigo Testamento. É um outro capítulo que a gente entra. Mas a gente tem que ter coragem de dizer isso. Alguém mais quer contribuir? Carlos, você tinha levantado a mão? Não, rapidamente, talvez. Pastor Lauri, só aí eu não espero nenhuma resposta, só queria saber, mas assim, ter seu parecer, né, mediante a luz desse sua explanação, com a sua ideia. Por exemplo, eu vou citar essa religião em particular porque está próximo da minha realidade, enfim, assim, por isso que eu estou traçando um paralelo. Então, dentro do que você falou, essa divergência entre as religiões, por exemplo, você tem a Testemunha de Jeová, que é uma religião cristã e tudo mais, seguem estudiosos da Bíblia, mas eles têm peculiaridades assim, por exemplo, na transfusão de sangue, a cruz, eles não cantam parabéns, enfim, N diferenças contundentes, bastante diferentes. Então, qual que é o seu parecer? Eu estou entendendo o seguinte, e eu até concordo, que pela sua expressão, como a Bíblia tem uma interpretação plural, você pode a cada momento fazer uma interpretação diferente, então significa que talvez esse tipo de interpretação que eles fazem, ou que até outras religiões, estamos citando eles por exemplo, né, por ser mais próximo da minha realidade. Então, estaria de alguma forma correta ou embasada, seria, assim, original, ou seja, legítima, seria de alguma forma legitimada pela Bíblia? O que você acha? Só um parecer. Então, dentro desse princípio luterano de que a Bíblia se interpreta mesmo e a gente vai tirando conclusões pela leitura comunitária da Bíblia, é possível, sim, tirar conclusões diferentes. Isso não significa que a gente concorda com tudo. Então, nas Testemunhas de Jeová, tem uma primeira questão, que é uma questão de linguagem. E qual é o problema? Que esse nome Jeová, ele a rigor não existe. Esse nome de Deus na Bíblia, ele não existe. Como é que se chega em Jeová? O Deus bíblico, ele é um tetragrama, ele se chama Yahvé. Yahvé. A tradição judaica, para eles, o nome de Deus é tão sagrado que eles não pronunciam o nome de Deus. Então, cada vez que eles leem Yahvé, eles falam Adonai. Adonai, que quer dizer Senhor. Então, se a gente pega as vogais Adonai e coloca no Yahvé, fica Jeová. Então, é uma confusão a rigor que se faz. Né? Isso é uma primeira coisa. Agora, luteranamente, o que a gente diria? Se esse jeito de você ler a Bíblia, isso te traz vida, isso cria comunhão e liberdade no grupo, pois siga lendo a Bíblia, sim. O que você não pode é impor esse seu jeito aos outros que leiam ela diferente. E aí é um pouco a minha briga com os Testemunhos de Jeová. Porque eles dizem, olha, é o meu jeito e acabou. E aí, às vezes, um pouco até... um pouco treinado, assim, né? Eu fiz essa experiência uma vez, ainda era estudante de teologia, e um sábado estava varrendo o pátio e chegaram duas senhoras, e elas vêm assim com uma doutrinação, e aí eu disse, entra aqui, vamos conversar, né? E aí eu até brinquei com elas, eu
eles pediram qual é a sua profissão, eu falei, eu sou marceneiro, né? E aí elas começaram a explicar, e eu, para cada coisa que eu dizia, eu tinha outros argumentos. Aí ela falou, não, você estudou teologia. E, no fim, foi uma conversa interessante, mas ela disse assim, bom, a gente vai se preparar melhor, a gente pode voltar aqui depois de novo e conversar com o senhor? Pode. Mas não voltaram mais, né? Então, tem um pouco assim essa coisa de... É um treinamento para dizer certas coisas, né? Mas se o grupo vive bem com isso e não quer impor nada a ninguém, tem alguns problemas, por exemplo, essa questão da transfusão de sangue, né? E aí tem tido problemas com a justiça, porque às vezes os juízes obrigam, né? Porque salvam uma vida e tal, né? Isso também é um limite meu, quer dizer, onde a fé ela brinca com a morte, né? Eu acho que para um Deus da vida é um problema, né? Quer dizer, se a gente tem recursos e pode salvar uma vida, o que é importante é salvar a vida e não se agarrar a um conceito que a gente tirou de algum lugar, né? Mas tudo bem, são pessoas que têm lá o seu jeito de viver e pronto, né? Acho que é legítimo. Acho que aí entra também um pouco, né, pastor Laurio, a forma que você olha para a Bíblia, né? Você olha ela com um jeito fundamentalista, onde a Bíblia ela é letra fechada, ou se você olha de uma forma interpretativa e você vê para além do que a Bíblia está dizendo, né? E aí, então, é isso que define muitas vezes o perfil religioso das pessoas hoje em dia. Alguém mais tem? Pastor Laurito quer falar alguma coisa? Alguém mais tem alguma pergunta para poder fazer também? Talvez assim, uma frase para terminar, né? A gente não tem todas as respostas. Existem situações que a gente também tem que viver com a dúvida, né? E olha, aconteceu para o próprio Jesus. Isso, para mim, são passagens mais marcantes na Bíblia. Quando Jesus está lá no Getsemane, antes de ser preso, ele diz, Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. E lá na cruz ele diz, Pai, por que me desamparaste? E qual é a resposta? Silêncio. Silêncio. Não tem resposta. E por que não tem resposta? Porque é o próprio Deus que está ali, né? Vocês percebem que acabou a nossa racionalidade? Racionalmente a gente não consegue mais acompanhar. Mas eu acho o grande tesouro da religião cristã é que a gente crê num Deus que se tornou ser humano, né, com todas as consequências. Está com a gente, está aqui, acontece com a gente o tempo todo. E aí uma frase de Lutero, né? Lutero também diz, olha, quando eu consegui confiar em Deus, assim, dizendo, olha, o que ele decide para mim, isso eu quero para mim, eu não tinha mais as minhas angústias tinham acabado, né? Agora nem tudo a gente entende, né? Então, aliás, tem um outro teólogo, ele diz assim, a gente tem que viver como se tudo dependesse da gente. Então significa se cuidar, trabalhar, prever, fazer o que pode, sabendo que no fundo nada depende de nós. Essa é a ambiguidade da vida. Mais alguém ainda quer trazer alguma palavra, alguma pergunta?
Pastor Lauri, eu agradeço aqui em nome da nossa igreja por ter aceitado o convite de trazer para nós um dos pilares da reforma, que no teu caso foi a Sagrada Escritura. Agradeço também a todos que, de uma forma ou de outra, estão aí nos acompanhando. E eu gostaria agora também de trazer um momento de oração final. Logo depois da oração, eu quero abrir para ti, para que tu possas fazer, então, uma conclusão e assim também se despedir da gente. E aí, a gente encerra este momento deste encontro. E a oração que eu trago hoje é uma oração de Thomas de Kempis. Então, vamos fazer uma oração. Oremos, né? Meu Senhor Jesus, confiando em tua grande bondade e misericórdia, venho a ti como um doente vai ao médico, como um faminto e sedento vai à fonte da vida, como um mendigo vai ao Rei dos céus, como um servo vai ao Senhor, como uma criatura vai ao Criador, e como uma pessoa desolada vai a um benigno e compassivo Consolador. Tu me conheces, sabes que não tenho méritos para merecer tua bênção. Por isso confesso minha indignidade, reconheço tua misericórdia, louvo tua benignidade e agradeço o teu ilimitado amor. Amém. Pastor Lauri pode fazer as suas conclusões e assim a gente vai se despedindo desse nosso encontro de hoje. Só dizer aí muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Eu penso que a leitura comunitária da Bíblia é indispensável e parabéns aí pela iniciativa. Eu queria, pastor Luciano, que você desse uma bênção para nós no final, também pela simbologia. Eu estou vendo o altar e a cruz, e isso faz parte da nossa mística, então se você pode dar uma bênção, mais uma boa noite para todos. Tá certo. Então vamos receber a bênção de Deus e também nos despedir deste encontro, né? Que a bênção do Senhor venha sobre nós, que o Senhor coloque a sua mão sobre nós e nos conceda a sua paz. Que assim o Senhor nos acompanhe, nos guarde hoje e para sempre. Em Cristo, o nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês uma boa noite. Agradeço a presença de vocês aqui entre nós. Semana que vem, nós temos o nosso último encontro, na quarta-feira, às 19h30. Estaremos aí juntamente com o pastor Marcos, e ele vai trazer o último pilar da reforma, que é somente Cristo. Aguardo todos vocês. Vamos também transmitir pela plataforma do YouTube. Fiquem com Deus, tá? E uma boa noite